Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Perguntas e respostas. Convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Muito obrigado. Depois tem um texto, viu? Para quem não veio. Para quem veio, não. Vamos lá? Tudo bem, Cássia? 53 anos, divorciada. Desde 2017, começou a aparecer em minha pele pintas vermelhas. Nome popular, rubis. Fui ao dermatologista e não tenho o que fazer, pois são muitas. Elas estão no tronco, antebraço, coxas e elas só aumentam. Obrigado. Bom, uma coisa que nós temos que entender é o princípio da nossa emoção. Quando a pessoa leva um susto, quando a pessoa fica com vergonha, ela sente o sangue subir no rosto, ela sente que está aquecendo. Então é uma reação normal. Então no livro Chave da Beleza e Saúde, o mestre explica sobre isso, mas é importante, você que fez a pergunta, não somente resolver esse problema, mas tem que corrigir o seu modo de pensar, o seu modo de viver. Caso contrário, o problema vai aparecer outra vez, ok? Então, no livro Chave da Beleza e Saúde, páginas 151 a 158, é citado vários casos de curas de problemas na pele, como púrpura, leucemia, eczema crônico, urticária, etc. Agora, a explicação que o mestre dá. Quando a pessoa não consegue manifestar claramente a ira, a irritação, a revolta, o descontentamento, etc., não consegue manifestar, não consegue extravasar. Agora, mais adiante, ele explica. Tais sentimentos ficam represados, né? Fervilham dentro dela e mais dia menos dia acabam se manifestando no corpo carnal sob forma concreta. Então, tem gente que é pavio curto, explode, pronto. Mas tem gente que fica segurando e passa, nem dorme à noite, quando vai ver 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ainda continua lá com raiva, com mágoa. Isso tudo ela está guardando, chega uma hora que se manifesta de uma forma ou da outra, né? Então tem certas situações que hoje em dia o pessoal fica colocando tudo é veneno, açúcar é veneno, sal é veneno, tudo é veneno, mas na verdade o veneno não está aí. Depois nós vamos ver na aula a explicação do Dr. Ceballos. E o que é preciso fazer então? Então, algumas pessoas com quem você que escreveu passou algum momento de irritação, de revolta, que ficou remoendo, ficou segurando, ficou reclamando, mas o sujeito é insuportável, não aguento mais, a vontade de fugir. Esse tipo de situação que você reprimiu, é isso que gerou esse problema. Então, verifique quem foi, com quem foi, quando foi, se foi um funcionário, se foi seu marido. Tem um suspeito, viu? Acho que é o seu marido com quem você ficou, né? Porque você disse que é, se não me engano, divorciada, não é isso? Né? E, agora, seja sincera com você mesmo. Você analise, na época, o que você sentiu. Isso que é importante você analisar. Não fique pensando, mas já esqueci. Você pode ter esquecido, mas seu inconsciente não esqueceu e está lá, ainda está vivo, está lá piscando, ainda está lá vibrando essa emoção. Então, esses acontecimentos que aparentemente o consciente esquece, mas o subconsciente não esquece, influem na vida presente. Eu cito sempre o caso que está no livro, meu segundo livro, Iluminando Seu Caminho, um caso que a Bertura Jaci tinha esquecido, mas que ela sofreu 32 anos com aquele problema no couro cabeludo, que era a mágoa, a revolta que ela tinha do pai. O consciente tinha esquecido, não lembrava. E quando eu falei alguma coisa, ela lembrou, aí veio à tona e o problema desapareceu. Então, essas emoções desagradáveis que você viveu, que passou, precisam ser eliminadas, precisam ser
eliminadas. Se em casa tem alguma coisa suja, você passa um produto de limpeza, detergente, alguma coisa para purificar, para limpar aquela sujeira. E quando necessitado da nossa mente, não é detergente, não é pano, não é nada, escova não, é oração do perdão e agradecimento que vai fazer com que você possa eliminar esses emocionais que ainda estão dentro do seu inconsciente, ok? Outra pergunta? Feminino, 56 anos, casada. Tenho uma dúvida quanto à oração de gratidão aos antepassados. Quando surge uma viagem repentina que não dá tempo de avisá-los, que não farei a leitura e também sem saber quando irei retornar, nesse caso, o que eu devo fazer? Bom, pergunta interessante, porque foi repentina. Quando é uma viagem programada, então, os dias antes você avisa, a partir de tal dia, até tal dia estarei ausente, porque estarei viajando, tal. Mas no caso foi repentina, vá até o oratório, até o local que você faz as suas orações dos antepassados, e fala, antepassado, apareceu uma viagem repentina, então, como as mentes se comunicam, eles vão captar a sua informação, e consequentemente não haverá problema nenhum, ok? Próxima pergunta. Feminino, 56 anos, casada. Tenho uma filha de 28 anos, casada, e minha neta, de apenas 3 anos, está apresentando cistos nos ovários com exame de estradiol elevado. Qual a causa? O que eu posso fazer para ajudar? Bom, aí eu lembrei de vários casos de mulheres jovens que estavam solteiras, que estavam com esse problema no ovário, e todos esses casos, que eu me lembre aqui de São Paulo, eram 4 pessoas, e eram todos ressentimentos que elas guardavam da mãe, e todos no período que elas estavam na barriga da mamãe, nos 9 meses que ela ficou na casa da barriga da mamãe. Então, os motivos eram diversos, um porque a mãe queria do outro sexo, outro porque a mãe não queria a gravidez, outro porque teve uma desarmonia familiar, e um dos casos que o médico falou que teria que tirar o ovário, que tinha um tumor enorme, que teria que tirar o ovário, esse caso era um conflito que a mãe teve com as 2 cunhadas, ou seja, com a tia dessa jovem, na época jovem, né? E quando ela então praticou a oração do perdão, que eu falei para mentalmente voltar, mentalmente fazer uma autorregressão e praticar a oração do perdão para a mãe, pensando naquele período que ela esteve na barriga dela. E aí ela notou que o vestido foi sobrando, foi ficando folgado, e quando voltou para aquele médico ela foi em 2 médicos, aquele médico que falou que tem que tirar urgente, amanhã mesmo fazer a cirurgia, ele mesmo constatou que o tumor no ovário havia desaparecido, ok? Então tudo isso é preciso também que aconteça, as pessoas possam entender que outro detalhe que a criança, o bebê no ventre pode ficar ressentida com a mãe é quando também tem desarmonia no casal. Então são fatores que precisa analisar aqui que aconteceu. Agora, se você falar para sua filha, você tem que fazer isso, ela pode não aceitar o que você está falando. Então, dê para ela o livro Lições para o Cotidiano, que se você falar, ela vai brigar com você. Então, dê o livro Lições para o Cotidiano, que com o livro ela não vai brigar. Ela não vai poder brigar com o livro. E vai entender as explicações que estão no livro. E também um outro livro que é bom para que ela faça, caso ela tenha rejeitado a gravidez ou queria o sexo oposto, então o livro Educação do Renascimento vai ajudá-la muito nesse sentido. Ok? Feminino, casada. Meu filho tem 3 filhos com mulheres diferentes. Sua filha caçula, de 5 anos, foi diagnosticada com autismo. Hoje, ele não vive mais junto com a mãe da criança. O que o meu filho e eu podemos fazer para ajudar essa criança?
Nós estamos em março, né? Mês que vem já é a festividade de São Antônio Roso. E não esqueçam de fazer os registros espirituais, viu? Tem gente que gasta dinheiro com bobagem, gasta aí 200, 300 reais de bobagem e não gasta 4 reais, 5 reais que é para fazer um registro para os antepassados. E eu estou falando isso porque quem já participou pessoalmente lá no Santuário Roso já deve ter ouvido a palestra do presidente doutrinário. O professor Shibuya sempre falava isso, todo ano ele comentava isso, casos de autismo, né? Geralmente a causa está em crianças que foram abortadas. Por isso que eu acredito que uma das mães das pessoas com quem o seu filho teve um relacionamento pode ter cometido aborto, ou então verifique, e também, né, verifique se essa possibilidade de conversar com essas moças, ou a mãe dessa criança, a mãe dessa menina de 5 anos, se houve também caso de problema de algum antepassado da família dela que tem um problema mental, seja lá um problema de algum desvio mental, e providenciar oração especial para antepassado, fazendo registros espirituais, tá ok? Na sua casa você não deve ficar orando para antepassado de outras famílias, não. Na sua casa você só vai orar para os antepassados da sua família. Mas no caso de ter nessa situação, então providencie registros espirituais que a pessoa que vai receber as orações vão receber 5 missas por dia durante um ano. E providenciar registros espirituais, então, isso tudo, para quem está conhecendo esse retiro pela primeira vez, esse registro espiritual, um registro espiritual parece que é 4 reais, 5 reais, né? Para 1.825 missas, dividindo esse valor de 1.825 missas por 4 reais, 5 reais, você vai ver que é 0,0, não dá nem 20 centavos, não chega, né? Então a missa mais barata, não é missa de 5 minutos, não, é de quase 1 hora cada missa. Então são 5 por dia. Próxima pergunta. Feminino, 56 anos, divorciada. Tenho mãe e irmã narcisista. A convivência me faz muito mal. Desenvolvi esclerose múltipla e sou totalmente perdida. Eu quero ser livre, mas me sinto presa. O que mais sonho é em ter uma vida normal. Por que você está presa? Elas te acorrentaram? Não. Então você está presa mentalmente a ela, ok? Agora, momento de entender aquelas palavras de Jesus Cristo, daqui a pouco eu vou falar. Então você se sente presa porque você muitas vezes fica pensando no que falou, que comentou, e você não aceita, e você quer retrucar, aí você fica amarrado ao pensamento delas. E o que Cristo disse? Se alguém te bater a face direita, dê à esquerda, se pedir para dar 1000 passos, dá 1000 mais 1000, dá a quem pede, e não resistais ao mal. Você está resistindo ao mal. Então, simplesmente pense, deixa, né? deixa. Não fique pensando, mas não está certo, não importa, não queira ser justiceira. Cada um tem o livre-arbítrio de pensar e falar o que quer. Gosto não se discute, opinião é opinião, então não há que você pegar a isso, ok? São opiniões, coisas pessoais, não adianta você querer ficar brigando com pensamentos que ela tem. Deixa, fala, repita isso 1000, 2000, 50 mil vezes por dia, deixa, não se apegue, não resistais ao mal, ok? Ajude a sua mãe, a sua irmã. E veja, na verdade, não é que ela seja narcisista, porque Deus não criou doenças. Então veja-as como filhas de Deus, amáveis e harmoniosas. Só pense nisso. Você é filha de Deus, amável e harmoniosa, você é filha de Deus, amável e harmoniosa, você é filha de Deus, amável e harmoniosa. Repetindo, você começar a acreditar que é filha de Deus, amável e harmoniosa. Porque até agora você ficou repetindo
dias, horas e horas, dias, são narcisistas, são encrenqueiros, não sei o que, só ficou vendo defeito e criticando mentalmente. E quanto mais você ficava criticando, mais gravava no subconsciente. Só que agora você vai falar, você é filho de Deus, amável e harmoniosa, filho de Deus, amável e harmoniosa. Não deixar aquele pensamento de chata, teimosa, não sei o que, dominar, deixa, veja, transcendendo aquilo que você está olhando, que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Veja a natureza divina delas, elas também são filhas de Deus. Olhe desse lado, pense desse lado, ok? E outro detalhe, o grande iluminadíssimo Agachá, aquele senhor, aquele santo homem, cuja última encarnação foi há mais de 7.000 anos, quando ele foi um líder religioso no Egito, ele disse, não se envolva com mal e com lutas, procure meditar, analisar, refletir sobre a lei da causa e efeito. E afaste o mal com harmonia. Então, o que ele disse? Analisa a causa e efeito. E então, analisando a causa e efeito, você já chegou a pensar por que vocês três vieram na mesma família? Não é sorteio, não. Existe uma ligação kármica entre você, a sua mãe e a sua irmã. Então, isso daí é para você se purificar, entender e aprender a não se apegar a isso, a se apegar àquilo. É um exercício mental difícil? Mas é importante treinar para superar tudo isso e ficar livre, como você falou no início. Então, procure meditar sobre a lei da causa e efeito e supere tudo isso com você tira o ciclo vicioso da causa e efeito através do perdão, do agradecimento. E assim acaba o problema. Feminino, 28 anos, casada. Em 2018, tive o primeiro problema no joelho direito, fiz um tratamento, melhorou, porém, não curou. Recentemente, voltei a ter problema novamente, porém, dessa vez se agravou mais. Estou com perda da cartilagem e também tive água no joelho. Eu estou em tratamento há 3 meses e continuo sentindo dores. Meu avô materno não registrou a minha mãe e abandonou a família muito cedo. Provavelmente, ele já faleceu. Não sei o nome e nem o sobrenome, mas ultimamente ando pensando muito no meu avô. Eu gostaria de saber se isso pode ter alguma relação ao problema no meu joelho. Pode, uma parte sim, mas tem outra parte que não é espiritual, não, ok? Então tem 2 coisas aqui que você precisa trabalhar em cima disso. E no momento que você não conhece o nome, não sabe o nome do seu avô, então na hora que pensar nele, então uma reserva horária, você já pensou nele, as mentes se comunicam, ele sabe que é você, a neta, e então leia a suta para ele. Mesmo que você não saiba o nome, fala, vovô, o senhor é pai da minha mãe, fala o nome da sua mãe, ele sabe quem é, Lendo a Verdade da Vida, volume 9, lembram que a Heine, não sabendo o nome da pessoa, ela segurando o objeto que pertenceu à pessoa que já está no mundo espiritual, ela conseguia localizar essa pessoa, ou falando pelo nome, ou então por uma outra coisa, ela identificava. Então, é uma vibração específica dele, ele sabe que é ele, e como se comunica, olha a sutra, você vai ficar em paz com isso. Agora tem outro detalhe. Havia motivo, agora que existe uma tristeza em você por causa disso, também uma outra tristeza, por isso que deu água no joelho, quando tem manifestação de líquido no corpo, aparece líquido no corpo, é tristeza que você está reprimindo, está guardando. Então, por esse motivo, alguma coisa que aconteceu com ele, vai saber por que ele não registrou o nome da sua mãe como filha, se ele era casado, se tinha outro motivo, não se sabe. Mas o fato é que aconteceu, então simplesmente ore, agradeça e fala para sua mãe também agradecer o pai, né, o seu avô. E com certeza está arrependido, então não há que ficar guardando mágoa disso. Também não há motivo para condená-lo por causa disso. O grande escritor brasileiro Machado de Assis, ele disse, não levante a espada sobre a cabeça daquele que se arrependeu. Achei genial essa frase. Não levante a espada sobre a cabeça daquele que se arrependeu.
Então, não queira já crucificar uma pessoa que se arrependeu, né? Então, mas há uma causa psicossomática do seu problema, é o seu senso de justiça. Você é uma pessoa muito justa, mas se apega à justiça. Então, quando vê alguma coisa que não está de acordo com o seu modo de pensar, você fica irritada, crítica, e isso que gera problema no joelho. Eu lembrei que aconteceu no Paraguai, aconteceu também no México. Eu falei isso daí, e para uma senhora do Paraguai, ela falou, prove, eu tenho problema na rodilha. Uma senhora assim. Eu falei, e a cara de general, uma cara de general. Eu falei, você tem uma cara de muito brava, trata com mais docilidade seu marido. E ela começou a chorar. Eu sei que meia hora depois ela ainda continuava no canto chorando. Aquilo mexeu com ela. Realmente, aí quando já, meia hora depois, já a cara não estava mais cara de general, já estava com cara de soldado, já estava, diminuiu bastante, né? Então isso tudo muda. Realmente o modo, quando muda, mexe com a pessoa, isso faz com que um choque, porque realmente ela não percebeu, ela criou um hábito de fazer isso. Então seja com a sua mãe, com seus irmãos, veja o lado bom deles e não fique focando os defeitos. Aí qualquer coisa que aconteça, veja o lado bom, seja, manifesta a docilidade, a harmonia. Por isso, aí o joelho, cotovelo, onde tem juntas, relacionamento não está bom, por isso que dói, ok? Então, quando você melhora o relacionamento com as pessoas com quem você convive, isso tudo fará com que o joelho fique 0 quilômetro com garantia e tudo, ok? Próximo. 86 anos, divorciada, com sangramento uterino e tumor. Sofreu muito com descaso e irresponsabilidade do meu pai e minha irmã. Tornou-se muito deprimida e era muito agressiva. Bom, aí já, até antes de ver qual é o sintoma que está acontecendo, a gente já percebe qual é a consequência. Quais práticas que deve realizar? Eu posso realizar alguma coisa para ajudá-la? Amo muito minha mãe e quero vê-la feliz. Muito obrigado. Sim. Agora, se você estivesse segurando uma melancia, e aí outra melancia, e alguém vem te oferecer uma fruta muito mais deliciosa, que é muito rara, o que você faz para pegar essa outra coisa? Tem que deixar a melancia, pelo menos uma melancia, para abrir mão. Então, tem muitas coisas que a pessoa precisa abrir a mão para poder pegar outra coisa, certo? É uma coisa natural. E o que a sua mãe precisa fazer? Ela precisa parar de brigar mentalmente com seu pai. Quem vai para a guerra geralmente volta ferido. Quem entra numa briga geralmente sai machucado. E ela está se machucando por causa da briga mental com seu pai. Então, na realidade, ela fica brigando, porque seu pai tinha um temperamento assim, teimoso, mas ela também tinha aquele pensamento teimoso, então ficava aquele conflito. E nisso ela precisa mudar. Precisa mudar, já que seu pai faleceu, harmonizar-se com ele, isso é fundamental. Então, faça oração junto com a sua mãe, e fala, mãe, vamos orar para o papai. E evoque o nome do papai, e antes de ler a sutra, esse é um ponto importante, leia a revelação divina da grande harmonia, que vai servir tanto para o seu pai, como servir para a sua mãe. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Lembra? Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas da terra, tudo será teu amigo. Tudo será teu amigo. Então, se nós estamos sendo vítima, conforme diz a revelação divina, se fores vítima de algo, atingido por micróbios ou por espírito baixo, alguma coisa que nós estamos sendo vítima, significa não estamos em harmonia com alguém, ou com alguma coisa, ou com o fato, ou com alguma situação. Então, é preciso se harmonizar. Quando estão em harmonia, não há quem se machuque, quem se lese próximo. Se eu tiver aqui um balde cheio de arroz cru, e eu colocar a mão nesse balde, que está cheio de arroz, né? 10 quilos de arroz, e me machucar porque teve uma taxinha, isso está acontecendo por quê? Porque a taxinha não está no lugar certo, ali não é o lugar da taxinha. Ou seja, harmonia é cada coisa no seu devido lugar. O lugar da taxinha é a caixa de ferramenta. O lugar do arroz, tudo bem que seja aquele pote de arroz. Então, quando está em harmonia, ninguém se machuca. Mas quando não está, as coisas não estão no seu devido lugar, é que ocorre o ferimento. Então,
Nós, como filhos de Deus, como Deus amor, nós temos que viver exatamente como filhos de Deus. O mestre escreveu no livro Viver Junto com Deus. O filho de gato vive como gato, o filho de Deus tem que viver como Deus. Mas não é questão de ficar rezando, não. Mas é questão de manifestar aquilo, a nossa natureza, a nossa filiação, que é de Deus, e Deus é amor, então viver com amor. Por esse motivo aqui, deixar aquele pensamento competitivo que ela tinha, e seu pai também tinha, por isso que ele estava sempre em choque, e com isso se machucou. Só que ela ainda mentalmente fica lembrando, pode não falar para você, mas ela fica lembrando. Então, faça essa oração, e depois que ler a revelação divina da grande harmonia, antes de ler a sutra, fala: mamãe, vamos pensar no papai. Aí você faz a oração do perdão. Faz uma 20 vezes: eu te perdoei. Pense no papai: eu te perdoei, você me perdoe, você somos um só perante Deus. E fale para ela acompanhando. Fique, mesmo que você escute um choro, continue pausadamente, bem com a voz suave. Isso vai fazer com que aquilo lá, aquelas gotinhas da palavra da verdade, do amor, vai pingando dentro dela, no inconsciente dela. Ok? E fazendo isso, e leia cada dia um capítulo do livro Lições para o Cotidiano. Tudo bem? Essa última pergunta. Estou com câncer no abdômen e água na barriga. Feminino, viúva, 72 anos. Estou com câncer no abdômen e água na barriga. Como curar? A água, novamente, tristeza, que foi segurando. Segurou muita tristeza. Esse câncer também é que foi gerado por um conflito, um sentimento de não união, um sentimento de repulsa com a pessoa com quem ficou muito magoada. Isso gerou câncer, e essa tristeza gerou essa água, então tem que perdoar a pessoa com quem teve esse problema. E não seria o marido, ou não seria uma nora, um genro, alguma pessoa assim da família? Verifique quem foi, e ela precisa, a irmã, né, você precisa praticar a oração do perdão para ela, perdão, mas na oração do perdão para valer, ao invés de ficar o dia inteiro pensando está doente, está com câncer, não, para de pensar que está com câncer, e aproveite esse tempo para praticar a oração do perdão, Então, quando Pedro falou, está bom perdoar 7, e qual a resposta de Cristo? Qual foi a resposta de Cristo? 7 não. 7 não vai nem chegar na porta do subconsciente, só vai ficar no consciente, mas digo 70 vezes 7, né? Mas digo 70 vezes 7, é porque esse é o princípio para que possa chegar no subconsciente, no corpo astral, onde estão as mágoas, ressentimentos guardados. Então, praticar 50, 40, 50, 60 vezes por dia a oração do perdão para a pessoa com quem ficou muito magoada, durante 1 mês, 2 meses, é importantíssimo. Quanto mais fizer, melhor será. É igual pegar uma palhinha e lavar uma panela. Quanto mais você esfregar, quanto mais limpar, mais o brilho vai aparecer. Não é isso que acontece? Palhinha de ácido numa panela. Então é isso que tem que fazer. E também verifique na família quem é que morreu de problema semelhante de algum câncer, e fazer, no caso, o avô, a avó, alguém que faleceu com esse problema, fazer a oração da Sutra Sagrada, oferecer a leitura da Sutra Sagrada, especialmente para essa pessoa, durante 21, 30 ou 49 dias, sempre no mesmo horário. Tá bom? Fazer isso. E caso esse problema tenha sido com da família, assim, leia Lições para o Cotidiano, que vai ajudar, lendo alguns relatos de pessoas que estão com dissensões, com problemas de desarmonia, e que se harmonizaram e se curaram desse problema. Só se cura quando se perdoa. Mesmo que se cure através de uma cirurgia, o problema pode voltar, se a mágoa continuar ainda na pessoa, pode voltar de outra forma, de outra maneira. Então, o que é importante é purificar, porque ela não nasceu com esse problema, então volta ao estado original, normal, de saúde perfeita, como vida perfeita de Deus. A vida de Deus é perfeita, mas se ela não está se manifestando, é como uma coisa que está encobrindo essa natureza divina, ok? Essa coisa que está encobrindo, que está impedindo da natureza divina se manifestar, chama-se mágoa, ódio, ressentimento, tristeza. Então tem que tirar isso através da oração do perdão e da gratidão.
Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo e, para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Falei que ia falar para quem não veio, né? É a revista bem antiga, a revista acendedora ainda. Olha que artigo interessante. Escrito pelo professor Seiichi Taniguchi, que foi o segundo supremo presidente da Seichonen. Ele disse: nessa vida sucedem muitas ocorrências, inclusive doenças e acidentes que podem provocar até a nossa morte. É claro que não desejamos que aconteçam essas situações desagradáveis, mas como evitá-las? Ficar dentro de casa com medo de sair à rua não é a solução. Quem se esconde assim acaba enfraquecendo e adoece com mais facilidade, perde a capacidade para o trabalho e fica marginalizado da vida. Olha, parece que está escrevendo para agora, né? O pessoal do Covid aqui, ó. Mas essa revista aqui, ó, dá um zoom na câmera, ó, é de 1984. Então já não é de agora não, ok? E o de que precisamos que nós precisamos ter é coragem de enfrentar a dificuldade, em vez de nos acovardar, fugindo da doença e das dificuldades. Aí eu lembrei um fato que aconteceu lá no Maranhão. Maranhão, um senhor faleceu e deixou para o filho e ele convidou a irmã, que tinha uma empresa de transporte. Miro e Rosana, é vocês mesmo que eu estou falando. Aí, transporte, tinha uma frota de ônibus que faziam viagens interestaduais. Só que um dia, uma caravana da Seichonoye, lá de Imperatriz, no interior lá de Maranhão, para a academia para o pessoal participar do seminário na Academia de Santa Fé, na Bahia. São quase 1.800 quilômetros. São, para que vocês tenham uma ideia, 25 horas, no mínimo 25 horas de viagem. E o motorista não veio. E quem foi dirigindo? A filha do dono, o falecido dono, e a Osana, e ela foi dirigindo. Foi aí que ela conheceu a Seichonoye. Ela viajou, foi dirigindo o ônibus, na coragem, até a Bahia, até Salvador, e conheceu a Seichonoye, e hoje ela é preletora e é supervisora e está assistindo a aula, porque não perde nenhuma aula de quarta-feira. Então, isso mostra realmente a determinação, a coragem, faça o que tiver que ser feito, né? Então, por isso que o professor Seiichi escreveu aqui, do que nós precisamos ter é coragem de enfrentar a dificuldade, em vez de nos acovardar, fugindo da doença e das dificuldades, devemos enfrentar a dificuldade, sobrepujá-las e desenvolver-nos para adquirir resistências. Se vocês olharem a vida dos... Outro dia o Ronaldo deu um livro do Henry Ford. Tanto Henry Ford como os grandes homens que tornaram os Estados Unidos uma potência, Rockefeller, Andrew Carnegie e muitos outros, né, Westinghouse, muitos outros grandes personagens, todos eles tiveram que enfrentar coragem, com muita coragem e determinação, e eram pobres. O caso, por exemplo, Andrew Carnegie, imigrante da Irlanda, era irlandês, com 12 anos foi para os Estados Unidos com os pais, muita dificuldade. O próprio Abraham Lincoln, que
que ajudava o pai na roça. A mãe do Abraão Lincoln morreu o pai ficou viúvo. Aí no sítio vizinho tinha uma mulher que perdeu o marido. Aí os dois falaram: você é viúva, eu sou viúvo, vamos nos ajudar. E ela se tornou a pessoa com quem o Abraão Lincoln, o pai do Abraão Lincoln, casou. E ele começou a ajudar o pai na roça. Então o que ele fazia? Não tinha, pobre, muito pobre, ele colocava bolo de fubá no bolso. Esse era o almoço dele. Que muitas vezes queria escrever livro, só podia ler com o livro emprestado, não tinha dinheiro para comprar livro. E escrever o trecho que ele gostava, mas não podia escrever porque não tinha papel. Então ele pegava uma tábua, prego, escrevia na tábua com prego. Assim foi Abraham Lincoln, que foi um dos maiores estadistas, presidente da República dos Estados Unidos, um dos maiores estadistas do mundo e de todos os tempos. Mas com dificuldades foram vencendo. Então, por isso que é importante. Então, para isso, em primeiro lugar, devemos conscientizar de que somos filhos maravilhosos de Deus. Em seguida, devemos nos dedicar com força total ao trabalho, sem ter medo do fracasso, sem ter medo de fracasso. O que atrapalha muitas pessoas é o medo de errar, o medo de fracassar. Enquanto o medroso, o covarde, ele sempre põe obstáculo, o corajoso, ele vê das dificuldades uma forma dele vencer, dele superar o problema. É assim que disse o Winston Churchill, que outro que também passou uma série de dificuldades, que foi o premier, o grande premier, um dos maiores premier que o Reino Unido teve. O medo faz retrair a força vital, por isso esqueçamos o medo, e não fique pensando, estou com medo, não estou, não importa, vá em frente e faça o que tiver que ser feito, ok? Então, o que eu falei que como eu era medroso para falar com as pessoas, com medo, o coração batia, ficava com medo, ficava paralisado, não conseguia falar, mas eu pensei nas palavras da minha avó, que ela me repetia: filho de Deus, amável e harmonioso, é filho de Deus, inteligente e tudo consegue fazer, então repete isso. Então comecei a repetir, e aparentemente não deu certo, porque novamente quando cheguei perto da lanchonete lá da escola, não conseguia chegar na lanchonete para pedir um café. Aí eu pensei, foi aí que foi a pulo do gato. Se o outro consegue, e eu também sou filho de Deus, por que eu não vou conseguir? Eu não vou consultar se estou ou não estou com vontade de ir. Se você vai consultar, não, já que a pessoa está sempre retraída, não, acho que não vai dar certo. Não fique pensando vai dar certo. Vá com determinação e pense, vai dar certo. Só coisas boas virão, somente coisas boas virão, e vai em frente. Não é verdade? Igual o motoqueiro dia de chuva. Motoqueiro dia de chuva não vai pensar, está chovendo. Vai em frente, vai em frente. Sempre em frente. Um abraço para Iturama, Minas Gerais, Regional Aricanduva, Andradina, algumas pessoas, Regional Campinas, Regional São Bernardo do Campo, Ubá, Regional Juiz de Fora, Regional RS Rio Branco, Pindamonhangaba. Que detalhe, Pindamonhangaba, José Maria e Lobato. Deve ser parente do Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato é vizinho de Pindamonhangaba, que é Taubaté, né? Florianópolis, São José do Inhacorá, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, Mirandópolis, Rondonópolis, Regional Cuiabá. E a Alda Monteiro Barbosa escreveu: vamos dar likes. Ponta Grossa, Paraná e Bahia Barris. Verdade da Vida 36, página 32. Eu havia pulado esse trecho, essa página, mas depois comecei a ler, achei muito interessante, não vamos pular não. E aqui menciona o caso de uma senhora que contou: professor, essa criança não é normal, ela nasceu 100 anos. Assim era natural que as fezes não saíssem, então não conseguia defecar. O bebê tinha um bumbum lisinho, sem qualquer orifício. A alarmada mostrou a criança ao médico e ele efetuou um corte, criando ânus artificial, dizendo ao bebê que morreria em 12 horas se nada fizesse. Alguém está doido para perguntar, mas por que acontece isso? Uma vez, o professor Tocurrissa, uma pessoa perguntou para o professor Tocurrissa e ele não soube responder. Aí ele foi falar com o mestre: mestre, tem uma criança que nasceu 100 anos, por que acontece isso? O mestre respondeu: a saída estava obstruída, a saída estava fechada. Aí ele
está fechado, está fechado. Aí ela entendeu, conversando com a mulher, e ela disse que aquele bebê foi fruto de um ato forçado do marido que queria manter relações e ela não queria. Então, foi violentada pelo próprio marido. E quando ele falou assim, então, o senhor tocou isso e entendeu, a saída estava fechada. A saída estava fechada, realmente é projeção da mente. Já tive, fora isso, lembrando desse fato, eu lembro que teve uns 2 casos que a pessoa ia falar comigo, eu falei, a saída foi fechada, essa criança não nasceu de uma forma forçada, aí uma delas foi até aqui na série, aqui nesse salão mesmo, ela disse, sim, meu marido forçou. Então, exatamente aconteceu esse detalhe. Voltando aqui, a alarmada mostrou a criança ao médico, ele efetuou um corte criando um ânus artificial, dizendo que o bebê morreria em 12 horas se nada fizesse. Tá ok, então já está aqui. Então vamos lá, vamos ler aqui na tela, porque fica mais fácil. Fazendo um corte na pele e numa pequena parte da carne, encontraram a saída do reto, e assim criaram um ânus artificial. Portanto, existia o ânus, mas não possuía o esfíncter anal. Fizeram um corte de certo tamanho, mas sendo o orifício criado artificialmente, à medida que a criança crescia, a carne que circundava o ânus artificial ia crescendo, diminuindo o tamanho do orifício. Assim era natural que não evacuasse. Desde o início não existia o esfíncter e não havia possibilidade de eliminar as fezes naturalmente. O fazia sempre por meio de lavagem intestinal, mas passou a não evacuar a contento, mesmo com o estímulo da lavagem intestinal. Então eu a orientei, não se preocupe, mesmo tendo ou não o esfíncter anal, quem o move e o faz viver é Deus. Isso o mestre falou para a mulher, né? Quem move e faz viver é Deus, então não há que se preocupar com isso. E enquanto estiver vivo, Deus cuidará dele. O mestre está falando naturalmente. Agora, essa é uma coisa interessante que o mestre vai dizer aqui. Surge a preocupação porque você não acredita em Deus. Né? Aí que a porca torceu o rabo. Como a sua mente está presa nesse problema, as fezes também ficam presas e não saem. Não tenha mais qualquer preocupação. Chegando a hora de sair, Deus o fará evacuar. Mesmo ela não acreditando em Deus, mas falou em Deus outra vez. Portanto, fique tranquila e quando houver necessidade de evacuar, pense que as fezes sairão com certeza, pois a criança está junto com Deus. Novamente o mestre falou em Deus. Ok? E, continuando. Alguns dias depois, a senhora voltou a me procurar e disse-me que a criança portadora de ânus artificial passara a evacuar normalmente, sem lavagem intestinal. Isso foi publicado na revista Hikari no Izumi, que será a fonte de luz nossa, né? Agora, analisemos por que aconteceu esse milagre. Eu fiquei analisando, é interessante. Primeiro, quando não há solução pela medicina, até o ateu, né? O ateu pula de paraquedas, a paraquedas não abre, e nessa hora fala, Deus me ajuda. Nessa hora ele lembra de Deus. E por amor ao filho, pensa consigo, é melhor acreditar do que o filho morrer. Então nessa hora ele abre a mão do pensamento de não acreditar e passa a acreditar para a solução. A frase do mestre, enquanto estiver vivo, Deus cuidará dele. Essa frase, Deus cuidará dele, deu conforto à mãe e fez com que ela se desapegasse do bebê. Desapegasse. Esse desapego, tem um outro momento que o mestre cita o caso que aconteceu também lá na igreja Unity, e também aconteceu também no Japão, muito semelhante. A mãe também com esse problema, preocupada com a filha. Mas minha filha vai morrer. Tem uma caso da mulher que a mãe estava preocupada que a filha estava com diarreia constante. E o mestre, vendo que ela está muito apegada, aflita, não, deixa, não. Mas ela vai morrer. Ele falou, deixa que morra. Mas mestre, eu vim aqui para o senhor curá-la. Deixa que ela morra. Ela foi um choque para ela, mas depois a ficha caiu.
depois ela entendeu que excesso de preocupação, aquele excesso de ansiedade estava refletindo na criança. No dia seguinte, a mãe falou: entendi, mestre. Quando eu entendi, minha filha sarou da diarreia. Então, nos Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa. Então, esse excesso de preocupação, esse medo. A frase do mestre: enquanto estiver vivo, Deus cuidará dele, deu conforto à mãe e fez com que ele desapegasse do bebê. Como as mentes se comunicam, a pressão mental projeta no bebê, isso projeta. Então, da mesma forma, tem crianças que nascem com certos movimentos, o tipo de sentimentos, e até uma vez o saudoso professor Matsuda falou: do jeito que você está assim, muito assim, qualquer coisa temeroso, a sua mãe não passou susto quando estava grávida de você? Ele falou: mamãe passou um susto muito grande. Ele falou: esse susto, você captou esse susto e você está sentindo isso daí também. Então, continuando. Esse caso foi relatado na revista Fonte de Luz, no Japão, e graças a esse relato publicado, aconteceu outro milagre. Porque esse relato foi publicado, uma pessoa, lendo o relato, salvou mais pessoas. Agora, um parênteses muito importante: quem tem relato, ajude as pessoas que estão com o mesmo problema, contando o seu relato. Não pense em você, pense nas pessoas que você pode ajudar, que pode salvar. Aquilo que você pode transmitir pode ajudar muita gente, não é? Então, por isso que nós estamos aqui, já no 13º ano, essas aulas aqui. Estamos 580 e poucas aulas que já demos nessa aqui. Então, tudo isso é para que as pessoas possam serem felizes, transmitindo uma experiência que alguém encontrou um caminho que ajudou na solução. Então, mostre esse caminho contando o seu relato. Okay? Então, envie para seminários@sni.org.br. Okay? Seminários sem um acento, viu? Aqui é que saiu assim, o corretor já colocou acento. E na página 36, exatamente aquilo que aconteceu. Na página 34, verdade, 36, o senhor Kubota, ele pegou a cota de revista dele, antes de fazer a distribuição, leu o relato. Quando ele leu o relato, ele lembrou, ele está muito preocupado com o amigo dele, que trabalha com ele na mesma empresa, que estava com o filho com o mesmo problema que não evacuava. Imediatamente ele lembrou do colega, que o filho tinha 6 meses, e passar o filho de 6 meses, passar um problema. Olha, eu escrevi aqui, transcrevi o texto, só para vocês terem uma ideia de como que estava a situação. Seu terceiro filho teve problema intestinal, oclusão intestinal, e não era possível efetuar a cirurgia, e o médico nada pôde fazer. Foi a um hospital, mas lá também foi desenganado. Lá também, já é o segundo caso, então. Foi desenganado, permanecendo uma noite e saindo no entardecer no dia 25. Foram a outro médico, terceiro médico, mas também nada pôde fazer, e ficaram desesperados. Eu achava que o bebê ainda estava no hospital, e conduído queria fazer algo por ele, mas devido à distância, e também horário, porque ele estava em horário de trabalho, e também tinha uma reunião de sentimento, então no mesmo dia não foi. Mas no dia seguinte ele foi. Jantou e foi na casa do amigo, e estavam na casa cheio de parentes e amigos. Mostrou a revista e disse, ele falou assim: eu pedi ao amigo que lesse em voz alta para todas as pessoas, porque esse relato era exatamente para o filho dele que estava com esse problema. E o amigo estava perturbado e não conseguia ler. E após fazer com que todos retornassem à calma, fui lendo, pouco a pouco, explicando-lhes que o corpo carnal é sombra da mente e que a imagem verdadeira do homem é divina e saudável. Que surge a doença no corpo do filho, refletindo a mente dos pais. Esse é um ponto importante, que estava lá o pai, a mãe, os parentes, refletindo. Isso é importante que eles ouviram, que a doença pode se agravar temporariamente devido à desintegração do mal, mas não deveria se preocupar com isso. Ele aprendeu já no primeiro relato. Depois me retirei. Com certeza havia nesse lar dissensões mentais e acúmulo de pensamentos que não eram exteriorizados, eram reprimidos, guardados, segurado, reprimido. Por isso, não saía aquilo que deveria sair.
Então, não saiu aquilo que devia sair. Diz que pedissem perdão a Deus pelos maus pensamentos e lessem a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, sem se preocupar com a oclusão intestinal, entregasse tudo a Deus. Entregasse tudo a Deus. É o tal negócio do cheque ao portador. Você acredita em Deus? Então, acredite, confie mesmo, confie mesmo. Se você tiver com o cheque ao portador, se você não confia na pessoa, você não vai soltar o cheque na sua mão para entregar para a pessoa. Se você confia, então solte o cheque e acredita. Então, se você acredita em Deus, solte da sua mente o problema. Acredite em Deus, acredite. Né? Confie em Deus. Tem que confiar. Então, continuando. E assim ocorrerá a cura com certeza. Outro ponto de detalhe. Você entregando a Deus, confiando em Deus, a cura vai acontecer com certeza. Houve uma piora no 1º de junho, mas o bebê conseguiu vencer sem maior sofrimentos e recuperou dia a dia a saúde. Todos estão com o semblante aliviado imensamente e gratos, sinceramente, aí ele agradeceu ao mestre. Então, esses fatos assim acontecem muitas vezes para que as pessoas possam ter um momento de aumentar a fé, a oportunidade para aumentar a fé e ajudar o próximo. Então, esses fatos são importantes para que nós possamos, através de um relato assim, ajudar outras pessoas. Por esse motivo que os relatos que eu tenho, eu vou guardando, e às vezes tem relatos que eu tenho, um relato de tempo da onça, né? Tempo que o marmota estava doente. No primeiro parágrafo da página 36, da Verdade da Vida 36, o estado da criança, diz o mestre, é projeção da mente dos pais. O estado da criança é projeção da mente dos pais. Então, num outro momento, ele escreve, mesmo quando acontece um acidente, criança se machucou, caiu da banheira, caiu da escada, não sei o quê, acaso aconteceu, foi atropelado, é projeção da mente dos pais. É projeção da mente dos pais. Então, não é por acaso que a criança sofre ferimento. Se fores vítima de algo, e a criança foi vítima de algo, é sinal que você não está em harmonia com tudo e com todos. Daí, o fato é que a sexta norma tem que entrar em ação, né? Deixar o ego de lado e se harmonizar com outra pessoa. Há mães que se preocupam demasiadamente com os problemas de prisão de ventre ou diarreia do filho pequeno, e o que é preciso fazer? Voltando para o tema. É necessário que a mente dos pais se harmonize e se torne totalmente descontraída. A mente, né? O estado mental dos pais haja uma harmonia, são dois fatores, ok? Olha aqui, baixar o ego e se reconciliar, se harmonizar. E outra, sem aflição, sem ser dominado pelo medo e crer em Deus, que o medo atrapalha. O medo faz você acreditar na infelicidade, na desgraça. Então, tire o medo e acredite em Deus. Acredite em Deus. Que o medo, ele é antagônico. O medo, a desconfiança, isso que atrapalha. Por esse motivo que, na oração mútua, às vezes a pessoa tem a prática da oração mútua na academia, no Seminário da Luz. O ponto importante não é somente chegar na hora da oração. Um ponto importante é também o preparo mental das pessoas que vão participar da atividade. Porque se a pessoa chega na hora e ela não procura refletir, não procura se reconciliar, não procura se harmonizar, né? Não procura se harmonizar, então só metade que foi feito. Não adianta depois ficar pensando, Deus não resolveu o problema. Você fez sua parte, você se harmonizou, é o que está na revelação divina. Se queres chamar-me, diz Deus. Se você quer chamar, vai lá primeiro se reconciliar. Aí você me chame. Então não adianta, Deus resolve o problema, você ainda com aquele ódio, você acha que Deus vai atender? Não vai. Né? E sem aflição, não ser dominado pelo medo. Ok? E aí não vai dar mais tempo, acabou o tempo. Vamos deixar para a próxima aula. Ok? Muito obrigado.
Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seichonoye, no Salão Nobre da sede central da Seichonoye do Brasil, no bairro Jabaquara, em São Paulo. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento que o desperta para sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seichonoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seichonoye, no Salão Nobre da sede central da Seichonoye do Brasil, no bairro Jabaquara, em São Paulo, próximo à estação Conceição do metrô. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Mais informações no nosso website www.sni.org.br. Muito obrigado!